as coisas de Senhor, pois ele é digno. Aleluia, Jesus.
sempre será Deus. Deus é Deus acima de todas as coisas, acima de todas as circunstâncias. No momento de alegria, talvez no momento da perda, Ele continua sendo Deus. E nada pode nos abalar, nada pode mudar a nossa concepção de adoração, nada pode tirar o nosso foco de adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda Ele, pois Ele é digno. Glória a Deus. Oi. Estamos hoje, voltando ao culto presencial e também estamos online, através das redes sociais, e aos poucos estaremos retornando com mais pessoas no culto presencial. Hoje já temos alguns irmãos, claro que devidamente com máscara. Nós estamos sem máscara aqui porque estamos tocando, cantando, mas daqui a pouco também estaremos com as nossas máscaras. E nesse momento nós temos a oportunidade de quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, vir até a frente, de ofertar e dizimar o Senhor com alegria. Amém? Vamos adorar o Senhor com alegria. Acho que tá bom.
Glória a Deus. Esse louvor nessa palavra, mas eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pois Ele é poderoso, Ele é Deus. Aleluia, Jesus.
graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Senhor, aqui no Ministério Batista Ágape, nosso primeiro culto presencial e também pelas redes sociais. Então, nós ficamos aqui no bairro Igarapé, Avenida Pedro Machado, 6346, Porto Velho, Rondônia. Você é nosso convidado especial. Assim que esse período de pandemia passar, você está convidado então a participar conosco nos nossos cultos e também nas atividades da nossa igreja. Eu queria nessa noite compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração a respeito desse período que estamos vivendo. Não é fácil estarmos reunidos com poucas pessoas, segundo a legislação do governo do estado de Rondônia, mas com todos o amparato de higiene, para que possamos estar reunidos aqui nesse lugar. Eu gostaria então que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Então Deus tem uma palavra para você nessa noite. E o tema dessa noite é: qual é o propósito de Pentecostes? Qual é o propósito de Pentecostes? Então nós vamos ler Atos capítulo 2, verso de 1 a 14. Você que está em casa, você pode estar compartilhando como é que está chegando o som na sua casa. Se estiver baixo, se estiver alto, compartilhe aí então, para que a gente possa então fazer os ajustes para chegar o som da melhor maneira até você. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, fala assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se ouviu falar, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Veja, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que é isto? Quer dizer. Verso 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nessa noite, Pai, entrar na Tua presença. Nós oramos, Pai, de maneira que o coração da Tua igreja, que escuta nessa noite, nesse lugar, bem como todos aqueles que estão em casa, ouvindo, no trabalho, possa agora entender, Senhor Deus, qual é o propósito de Pentecostes. Por que, Deus, o Senhor enviou o Teu Espírito Santo e porque nós somos cheios do Teu Espírito. Qual é, Senhor Deus, o propósito de sermos cheios da Tua presença? Ensina a Tua igreja a viver conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.
Nós lemos capítulo 2 de Atos, que fala justamente que na festa de Pentecostes, houve ali o derramar do Espírito Santo. Naquela festa, o Senhor Jesus estava cumprindo a sua promessa. Pentecostes era a segunda festa do calendário judaico. Perdão. A primeira festa era a Páscoa. E o Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. Era uma grande festa. E naquele momento, todos que habitavam em outros lugares vinham para Jerusalém para participar desta festa. Por isso, em Jerusalém, estavam reunidos judeus de todas as áreas do mundo, judeus de várias partes, como nós lemos aqui. Então Deus tinha um propósito naquele momento, em derramar o seu Espírito. O primeiro ponto dessa noite, que eu quero chamar a atenção, é que várias nacionalidades estavam presentes naquele lugar. Eram partos, medos, elamistas, pessoas da Mesopotâmia, do Líbio, da Arábia, pessoas que foram então impactadas naquele momento por estarem em Jerusalém. Esses judeus não apenas foram impactados, mas eles ouviram e viram a pregação ali e o descer, o derramar do Espírito Santo. A promessa que Joel fez há anos atrás cumpria-se naquele momento agora, que o Espírito do Senhor estava sendo derramada sobre toda a carne. Nós vivemos hoje no período da graça. O Velho Testamento nós vimos milagres, sinais, maravilhas, nós vimos o mar se abrir, nós vimos Elias, Eliseu realizando muitos milagres. Mas naquela época o Espírito do Senhor, ele não habitava nos profetas. Ele vinha sobre o profeta e usava o profeta. E hoje nós estamos na nova aliança. Hoje nós estamos vivendo um novo tempo. O Espírito de Deus não está mais sobre, mas o Espírito do Senhor está dentro de cada um de nós. Por isso que Joel fala que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então todos os milagres que nós vimos acontecer, o Senhor operou através dos seus profetas. Mas hoje o Espírito de Deus habita em todo aquele que crê. Ou seja, o poder de Deus habita dentro de nós. Então, irmãos, naquele momento Pedro, então cheio do Espírito Santo, até aquele momento Pedro não era, mas quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, quem era Pedro? Um pescador de linguajar limitado. Alguém que ninguém daria crédito hoje. Ele se levantou ali no meio e falou: opa, essa é a promessa que ouviram de Jesus. Essa é a promessa que ouviram de Joel. E quando ele pregou, ele se levantou. Naquele momento, então, 3.000 almas foram ganhos para Deus. Amém? Ele se levantou com poder e autoridade. Ele não era mais aquele Pedro que quando perguntaram: você conhece Jesus? Tinham acabado de prender Jesus. Perguntaram: não era você que estava com Jesus, o Galileu? E ele então negou Jesus 3 vezes. Ele já não era mais aquele Pedro medroso. Não era mais aquele Pedro inseguro. Não era mais aquele Pedro então tímido. Agora nós vemos um ex-pescador de peixes. Agora um grande pescador de almas. Ele se levanta então, se levanta como uma liderança da igreja primitiva, e ele prega naquele momento, e 3.000 almas são ganhas para o Senhor. Então quando nós somos cheios do Espírito Santo, acontece algo em nossas vidas, que eu quero ler para vocês, que está em Atos capítulo 2, verso 37, que fala da seguinte maneira: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Todos aqueles que ouviram a mensagem naquele dia, os seus corações se compungiram. Você sabe o que significa a palavra compungiram? Significa, do original, catanuso, ou seja, picar, furar. O coração deles foi furado, foi penetrado pela palavra de Deus naquele momento. E então a palavra catanuso significa também aflição no coração.
Então eles tiveram uma aflição no seu coração, eles se comoveram no seu coração e perguntaram para Pedro, diante dessa palavra maravilhosa, o que nós podemos fazer agora? Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles se arrependeram e então 3.000 almas aceitaram Jesus e 3.000 almas foram batizados com o Espírito Santo. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Você pode me perguntar, meditando esses dias na palavra de Deus, a respeito do propósito de estarmos em quarentena, a respeito do propósito de estarmos nas nossas casas, eu vi aqui uma semelhança entre o período que os apóstolos estavam esperando em casa e o período que nós estamos esperando também para sair de casa e pregar o Evangelho. Mas eles tiveram uma preparação. O Senhor Jesus, antes de partir aos céus, assunto, Ele falou, olha, não se ausentem de Jerusalém, esperem a promessa do Pai, estejam reunidos. E eles então se reuniram, orando então unânimes. O que é unânimes? Constantes, fielmente, continuamente, com orações e súplicas. Qual é o ponto que eu quero trazer para nós? Irmãos, a igreja em todos os cantos do mundo, a igreja do Senhor Jesus na face da terra, nesse momento, a igreja que sou eu e você, está reunido em casa. Nós estamos reunidos com nossas famílias. Nesse ponto, a pessoa mais importante hoje é a sua família. Deus está nos trazendo aos primórdios da palavra. Ele está nos trazendo de volta às veredas antigas. Então, todos nós estamos em casa. E nós estamos esperando o tempo certo de sair. Ainda não estamos todos liberados para reunirmos. Ainda não estão todas as partes comerciais também abertas. Então, Deus está passando uma peneira dentro de casa. Então, muitos talvez desistiram de orar. Muitos já estão em casa, mas não oram mais. Muitos estão em casa, mas perderam aquela vontade de até de ler a palavra de Deus. Muitos não estão buscando mais unânimes. Mas em Atos capítulo 1, verso 14, a palavra de Deus nos fala, e todos perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O Senhor está falando, olha, está na hora de vocês se reunirem, continuarem se reunindo em casa, unânimes, buscando em oração, buscando até que lá dos céus, eu envie então a resposta, e vocês possam sair para os lugares aonde eu estou enviando. Irmãos, eu tenho sentido no meu coração, não é de hoje. Há alguns anos eu tenho falado, vai acontecer alguma coisa para despertar os cristãos na face da terra, especialmente aqui no Brasil. Eu tenho falado já há mais de 2 anos, eu não sei o que iria acontecer, se seria uma guerra, se seria alguma coisa, mas algo aconteceu, porque Deus não é homem para que minta, nem homem para voltar atrás. Se Ele falava o coração dos profetas, hoje Ele está cumprindo já aquilo que Ele falou há 2 anos atrás, a minha pessoa e a outras pessoas também. Eu falava, algo vai acontecer, eu não sei o que seria que iria acontecer, mas algo vai acontecer para fazer o povo de Deus acordar. Acontece que muitos estão dormindo ainda. Deus está repetindo um ciclo. Deus está preparando a igreja para uma grande colheita. Enquanto os apóstolos esperavam em casa, esperavam no cenáculo, reunidos, quando foi derramado o Espírito Santo, houve uma grande colheita. E Deus está nos preparando. Deus está preparando a mim e a você, porque Ele está repetindo um ciclo. Ele está repetindo esse ciclo. A quarentena é um desses sinais. A quarentena não é para matar a tua fé. A quarentena é para te fortalecer, colocar você no eixo, colocar tua família no eixo, para você analisar aonde estava a tua fé, aonde está a tua fé. Irmãos, vai acontecer muitas coisas ainda. Nós estamos apenas no início das dores. Coisas ainda piores irão acontecer, mas não tenha medo. Ele é contigo, Ele é com você. Não tenha medo, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se você for cheio do Espírito de Deus,
Ele vai te fortalecer, Ele vai tirar todo o medo de dentro de você. O espírito do medo está rodeando a humanidade. Maior é o Espírito de Deus, o próprio Deus, o poder de Deus habita em você, do que o medo, do que Satanás rodando pelo mundo. A quarentena não é o fim, mas é o início de algo grande que vai acontecer. Eu creio que nós vamos viver ainda esse ano o início de uma colheita para o Senhor. Eu creio que haverá uma grande colheita. Os corações das pessoas do mundo estão sendo preparados. Não é você que prepara, o Espírito Santo está preparando o coração. Vai haver sim um derramado do Espírito de Deus. Nós estamos vivendo nos últimos dias, e esse derramado do Espírito dele sobre toda a carne é preparando para o arrebatamento. O arrebatamento está próximo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida que está próximo o arrebatamento. Quando nós olhamos naquele momento da descida do Espírito Santo, nós vimos que havia várias nacionalidades ali reunidas. Sabe o que isso me ensina? Me fala sobre a universalidade do Evangelho. O mundo foi tocado por um vírus. Se o mundo foi tocado por um vírus bem desse tamaninho, se ficar muito tempo exposto ao calor, esse vírus exposto ao calor, ele logo morre. O mundo foi tocado por um pequeno vírus. Imagina o mundo ser tocado pelo poder de Deus. Como será a transformação desse mundo? O mundo precisa ser impactado pelo poder de Deus. Enquanto meditava nessa mensagem hoje à tarde, ontem à noite, sabe, eu vi que o Senhor vai mudar. Ele vai mudar a maneira como a igreja está trabalhando. Porque tem situações que não têm agradado a Ele. Está na hora de nós sairmos das quatro paredes. Deus está preparando o coração de pessoas para você ir lá e você falar do Evangelho. Haverá uma grande colheita. Por isso Deus manda te dizer, igreja, que está aqui reunida, que está em casa, igreja dos quatro cantos dessa terra, prepara-te, igreja, porque Deus vai fazer o sobrenatural na face da terra. Deus vai fazer o sobrenatural na face da terra. Deus vai fazer o sobrenatural, porque Ele não é natural. Deus não é desse plano. Ele está além desse plano. Ele está no plano sobrenatural. Em Atos 2, verso 1, parte A, fala: cumpriram-se naqueles dias. Vai se cumprir no final desses dias. Vai se cumprir no final da quarentena, a partir do final da quarentena. E no verso 4 fala, 2:4 de Atos fala: e todos foram cheios do Espírito de Deus. Vai se cumprir essa promessa. Queira você não, queira você sim, essa promessa vai se cumprir, e haverá um grande mover do Espírito Santo sobre a face da terra. O sobrenatural de Deus vai acontecer, e Ele mostrará que não se pode impedir o agir de Deus. O agir de Deus não pode ser impedido. E todos aqueles, preste atenção, todos aqueles que tentaram prender Deus em uma caixinha, querendo ditar a forma como Ele deveria agir, serão envergonhados. Serão envergonhados todos aqueles que quiseram ditar a maneira que Deus deveria agir. Crianças profetizarão. Eu creio, porque o Senhor tem falado no meu coração, e a palavra de Deus fala. Jovens, vocês terão visões. Velhos, adultos, vocês terão sonhos. Isso vai acontecer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes da volta do Senhor, isso vai acontecer. Vocês verão crianças profetizando. Vocês verão jovens agindo com ousadia, com coragem, intrepidez. Vocês verão velhos tendo sonhos. É hora de sairmos do natural. É hora de sairmos do natural. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, o Senhor fala antes com aquele que prega. Antes de falar com a igreja,
e eu me sentia envergonhado ao estudar a palavra, ao meditar a palavra, porque nós precisamos sair do natural, nós precisamos sair da carnalidade. A igreja primitiva vivia no sobrenatural, e nós precisamos voltar a ser como a igreja primitiva, viver no sobrenatural. Então, da igreja primitiva até hoje se passaram 2000 anos, e a igreja ela foi institucionalizada e engessada. Se colocaram regras na igreja: isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Nós engessamos o evangelho, nós nos preocupamos com a letra, esquecemos o espírito. Houve um desequilíbrio, nós rejeitamos a manifestação do espírito, e então colocamos regra na nossa maneira de ver. Eu posso cortar no cabelo, não posso cortar o cabelo, posso usar saia, não posso usar, aí vai. E nós temos afastado pessoas do evangelho, nós temos afastado vidas do evangelho, porque nós queremos que elas vivam a vida que nós almejamos e queremos que elas vivam. Nós queremos que elas mudem ontem, quando acabaram de receber o evangelho. Nós esquecemos que quando nós nos convertemos, nós fomos mudados de glória em glória. E nós, durante 2000 anos, nós engessamos um dedo que apontava, esquecemos que tinha 4 apontando para nós. Sabe quando nós julgamos as pessoas? Só está mostrando quem nós somos. Quando nós julgamos, falando: olha, você não serve para Cristo, na verdade eu não estou servindo. Se as pessoas não virem Cristo em mim, elas não vão querer o Cristo que eu prego. Se elas não virem um Cristo em mim, elas não vão querer o Cristo que eu prego. Por isso o Senhor, nesses últimos tempos, Ele está resgatando a essência da pregação do Evangelho. Ele está voltando novamente a usar a sua igreja com poder e autoridade, porque está se levantando uma geração. Está se levantando nesses tempos uma geração de João Batista, que vão pregar com intrepidez a palavra de Deus. Está se levantando uma geração não mais preocupada com o que vão dizer, mas preocupadas em agradar a Deus. E essa geração está sendo levantada. Vai ser uma geração cheia do Espírito de Deus. Nós temos aqui na igreja uma criança, várias crianças. Nós temos aqui na igreja uma criança, filha de um casal, que ela desde cedo, com seus 3, 4 anos, deve estar com 5 anos agora. Você pode olhar para aquela criança e você vê que aquela criança é cheia do poder de Deus. Ela prega para os seus pais, ela prega para as pessoas que passam na rua. É uma criança que, com a pureza dela, ela prega o evangelho com autoridade. E quando se passa um programa na TV, sabe o que ela fala? Opa, volta para a pregação, volta para o pastor que está pregando. Ela não quer saber de filmes, desenhos. Quando se passa o canal, ela fala: passa de volta para o pastor que está pregando, para a mensagem que está sendo pregada, para o louvor que está sendo entoado. É essa geração que estou falando, é essa geração que o Senhor está levantando. Então, qual é o propósito de Pentecostes? Qual é o propósito de ser cheio do Espírito Santo de Deus? Abra comigo Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Fala da seguinte maneira: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Um dos propósitos é receber poder. A palavra poder significa dunamis, força, habilidade. A palavra cognata é dinamite. Você vai receber uma explosão de poder. Aí você fala: pastor, por que nós não vimos a explosão de poder hoje em dia?
Porque a igreja não tem dado lugar ao Espírito Santo. A igreja não tem dado lugar ao Espírito Santo. A igreja hoje está reunida em programas, em ações, mas não está envolvida com Deus. Se envolve com tantas coisas, com tanto ativismo, mas não se envolve com o Espírito Santo. Nós não estamos envolvidos mais com o Espírito Santo. Nós estamos envolvidos com atividades. É a noite disso, é a noite daquilo. E nós não estamos mais buscando a comunhão com o Espírito Santo. Nós queremos ensaiar, dançar, pregar. Mas como é que você vai dançar, ensaiar, pregar, se você não tiver comunhão com o Espírito? Isso não é 100%, eu digo uma grande parte da nossa igreja. Quando digo uma grande parte da igreja, da nossa igreja, a igreja de Cristo hoje no mundo. Não quero falar que é a igreja local, mas a igreja de Cristo. Nós precisamos dessa explosão de poder na nossa vida. A explosão de poder na nossa vida não pode ser baseada apenas em falar em línguas. Se o único propósito de ser cheio do Espírito Santo é você falar em línguas, então há um mal entendido nesse propósito. O falar em línguas não é o propósito principal de você ser cheio do Espírito Santo. Não é o propósito principal do Pentecostes. Eles falaram lá em outras línguas e ouviram quem estava de outras nacionalidades, ouviram na sua própria língua. Mas o propósito principal não é falar em línguas. Mas quando Jesus disse: vocês receberão poder. Mas para que eu vou receber poder? Para que ele está falando que eu vou receber poder? É só para falar em línguas? A resposta é: você vai receber poder para você continuar o ministério de Jesus na terra. Esse é o propósito de Pentecoste. Você vai receber poder para continuar o ministério de Jesus na terra, para testemunhar da ressurreição de Jesus. Sabe, sinais e maravilhas seguirão aqueles que creem. Se não crê ainda, você não crê, os sinais, eles não vão se manifestar. Atos 4, capítulo 33, vamos ler. Atos 4, verso 33 fala assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Nós somos revestidos de poder para dar prova de que Jesus está vivo. Nós somos revestidos de poder para dar prova a todo aquele que é incrédulo, para dizer: Jesus vive, e Ele continua operando os mesmos milagres. Se Ele operava antes, hoje Ele quer operar através de nós. Sabe, quando eu li isso, quando eu vi isso, eu falei: Senhor, eu esqueci da essência do Evangelho. Me perdoa porque eu perdi no meu caminhar a essência do Evangelho. Eu esqueci que os sinais e maravilhas irão seguir aqueles que creem. Eu esqueci que é para testemunhar com poder e autoridade que Tu estás vivo, para ganhar vidas. Eu esqueci isso. E eu peguei o poder que o Senhor me deu e guardei dentro de mim para viver. Sim, nós devemos viver uma vida santa, uma vida correta, uma vida temente a Deus, uma vida dentro de casa, de harmonia com a esposa, com os filhos, harmonia com os vizinhos, com os amigos, fazer a coisa certa como cidadãos. Sim, isso é, porque o Espírito de Deus atua em você. Isso é ser cheio, sim, Ele atua em você. E eu por muito tempo, talvez, fiquei só pensando sim, é através disso para me atuar, ser uma boa pessoa. Ele me capacita a isso. Mas eu esqueci de uma coisa, talvez, nesse caminhar. Ele quer agir também através de nós. Uma coisa é Ele agir em você, você vai ser uma pessoa mudada, restaurada, vai ter comunhão com as pessoas, comunhão com Ele. Mas Ele quer usar também através de você o poder dEle, para testemunhar dEle. E nós pedimos muitas vezes: Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio. Para quê? Só para falar em línguas?
só para pular no reteté. É muito mais do que isso, porque se for só para falar línguas, de pular no reteté, esse não é o propósito do Espírito Santo, de você ser cheio. O propósito do batismo, ou plenitude, ou enchimento do Espírito Santo, não é falar em línguas apenas, não é falar em línguas, mas dar prova da ressurreição do Senhor, com poder e ousadia. Deus não se agrada de cristão morno. Deus não se agrada. Ou você é frio, ou você é quente. Abra comigo o Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e 16. Apocalipse, capítulo 3, verso 15 ao 16. Fala assim a palavra de Deus. Quando o Senhor estava falando, o Senhor Jesus estava advertindo os crentes da igreja de Laodiceia. Ele dizia: conheço as tuas obras, sei que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe o crente morno? O Senhor falou: eu vou te vomitar da minha boca. Eu vou te vomitar pela minha boca. Ele estava, e essa igreja de Laodiceia era a mesma igreja que lá embaixo, no versículo 20, ele fala: eis que bato a porta. Ele está batendo na porta da igreja, ele está batendo na sua porta. Deixa de ser morno, deixa de ser morno. O espírito que está em você, ele precisa queimar. Ele tem que queimar em você e através de você. Nós temos que deixar de ser crentes naturais e começar a queimar no Espírito de Deus. E Deus está dando uma oportunidade para a igreja nesses últimos tempos. É hora de queimar no Espírito de Deus. É hora de queimar. É hora de queimar. Nós temos que queimar. Temos que transbordar do azeite do Senhor. Senão nós seremos vomitados. É hora de se posicionar com poder. É hora de se posicionar com autoridade. É hora de começar a agir com ousadia. Irmãos, nós não precisamos ter medo do vírus. Se o Senhor quiser permitir, nós pegaremos. Se não permitir, nós não pegaremos. Nós temos que entender que Ele está no controle de todas as coisas. Mas é lógico que você tem que se precaver, você tem que usar máscara, colocar luva, o que for preciso, mas se tiver que ser, será. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas, nada escapa do controle dEle, nada escapa do controle do Senhor. Nem tudo que nós queremos, Ele vai nos dar, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que Ele vai usar na obra dEle. Então, qual é o verdadeiro sentido de você ser cristão? Você que está em casa, qual é o verdadeiro sentido de você ser crente no Senhor Jesus? Qual é o verdadeiro sentido de você falar: eu sou discípulo do Senhor, eu frequento uma igreja, eu faço parte do ministério de louvor, eu faço parte da adoração, eu faço parte da dança, eu faço parte da pregação, eu faço parte do diaconato, eu faço parte do presbitério, eu faço parte, do ministério infantil. Qual é o sentido? Por que você foi chamado? Por que Ele te resgatou? Por que Ele morreu por você? Você sabe disso? Qual é o sentido de uma vida cristã? Qual é o sentido de seguir Jesus? Qual é o sentido para você da morte de Jesus? Sabe, se o sentido de uma vida cristã for frequentar uma igreja com regularidade, for cantar no louvor, for dar o dízimo, não é esse o sentido. Não é, você está se enganando. Não é esse o sentido de ser cristão. Se o sentido é somente isso, então você não tem um desafio suficiente para se identificar com Cristo. Porque se o seu sentido de ser cristão é ir numa igreja regularmente, é dar o dízimo,
é dar uma oferta, se o seu sentido de ser cristão é participar de um ministério da igreja, você não tem um desafio de vida. Porque quando vier a aflição, você vai cair. Porque quando vier o dia mau, você não vai se sustentar. Porque se o teu sentido de vida cristão é apenas esse, então no dia mau, quando o dia mau chegar, você não vai ter forças suficientes para resistir às investidas do inimigo. Então, aquele que vive uma vida cristã somente como se fosse isso, faz parte de uma geração morna. Não é crente, não é quente nem frio. Cuidado, cuidado, porque o Senhor Jesus vai vomitar você pela boca. E esse, irmãos, é o chamado que o Senhor está fazendo hoje para você. Não apenas para a MBA, mas para a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Olha, o tempo da vinda está próximo. Sejam cheios do poder de Deus. Mas para que ser cheio do poder de Deus? Para testemunhar, para realizar milagres, sinais, maravilhas. Sim. Sabe, por um bom tempo, a igreja tradicional, ela colocou o Senhor Jesus numa caixinha e falou: sinais, maravilhas, cura, é só para aquele tempo. Para hoje não é mais. Por muito tempo a igreja tradicional botou Jesus numa caixinha e falou: ele só operava milagres naquela época, hoje ele não opera mais. Mas o Senhor vai envergonhar essas pessoas, para mostrar que ele não pode ser preso em uma caixinha, para que você comece agora a testemunhar aqueles que não vão para a igreja, para que você possa ir no trabalho dele, para que você possa ir aonde ele estuda, aonde essa pessoa se diverte, para que você possa então pregar o evangelho com autoridade, com poder, com ousadia. Você vai pregar o evangelho, e se tiver alguém doente ali, você vai orar e a pessoa vai ser curada. Satanás fala: não ora, você vai passar vergonha. Mas você, quando é cheio do Espírito Santo, você fala: eu vou orar, e essa pessoa pode ser curada, porque não sou eu que realizo milagres, porque quem realiza milagres é o meu Deus que está vivo, e o Deus que está vivo pode curar essa pessoa, em nome de Jesus. Quantos têm medo de fazer isso em público? O nosso papel é fazer. O milagre é com Deus. O milagre é com Ele. O nosso papel é realizar. Então Ele vai enviar, se prepare, igreja, Ele vai enviar muitas pessoas aqui para outros locais, para pregar o evangelho. Ele vai enviar muitas pessoas para muitos lugares. Ele vai abrir portas que você nem imaginava que Ele abriria um dia. Ele vai te levar em altas autoridades que você nem imaginaria que teria acesso um dia. Para quando chegar lá, não é para você dizer: eu te admiro muito. Não, eu venho te dizer da parte de Deus que Jesus te ama. Arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e serás salvo. Ele vai te levar para você pregar com autoridade. E em lugares que tiverem pessoas enfermas, você vai colocar a mão e elas serão curadas. Você crê? Você crê? Amém. Pregarão o evangelho de poder aos perdidos. Vocês vão pregar o evangelho de poder aos pecadores, e eles ouvirão Jesus. Eles verão os sinais. Eles acreditarão que o Senhor Jesus está vivo, e eles aceitarão o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós somos chamados a pregar o evangelho. Mateus capítulo 24, verso 14, abra comigo. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos fazendo mais próxima a vinda do Senhor Jesus. Mateus 24, 14 fala: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim, como testemunho. Qual é o evangelho do reino? O evangelho do reino
é o mesmo evangelho que Jesus pregava. O evangelho do reino é o mesmo evangelho que os apóstolos, os discípulos da igreja primitiva pregavam. Eu pergunto para você, você tem pregado o evangelho do reino? Você tem pregado o evangelho que cura os enfermos, que limpa os leprosos, que ressuscita os mortos, que expulsa demônios? Aí você fala assim, sabe, nós ficamos um bom tempo como igreja romantizando as coisas. Aí o Senhor hoje, meditando nisso, Ele me deu um tapa de pelica, falando, a igreja ficou muito tempo romantizando as coisas, falando sim, Ele vai limpar os leprosos espirituais, Ele vai curar os enfermos espirituais, Ele vai ressuscitar os mortos espirituais. Nós só olhamos no sentido espiritual. Tudo isso acontece, sim, acontece. Mas o evangelho também é pregado nesse terreno, nesse plano. Curado, pessoas enfermas, literalmente, devem ser curadas. Leprosos, literalmente, podem ser limpos. Mortos, literais, mortos fisicamente, podem ser ressuscitados. E demônios, sim, podem ser expulsos. Nós ficamos romantizando muito tempo o evangelho. Algo espiritual, é algo espiritual. Esquece, toma um remedinho, vai passar. Mas nós não botamos a mão no enfermo e oramos. Deus pode curar? Pode. Então ore, isso pode acontecer? Pode. E nós falamos, é algo espiritual, algo espiritual. Engessamos o poder de Deus. Jesus pregava o evangelho, mas Ele curava leprosos, limpava os leprosos, curava enfermos, ressuscitava mortos. Esse é o evangelho do reino. É esse o evangelho que nós temos que pregar. Não será mais a mesma igreja a partir dessa quarentena. Pessoas entrarão e serão curadas em nome de Jesus. Paralíticos vão entrar e irão sair andando em nome de Jesus, porque o poder, quem opera é Ele, e eu tenho que pregar o poder do Deus vivo. Ele não está morto, mas Ele vive para poder operar na tua vida. Você que está acamado nesse momento em casa, você que está aqui enfermo, alguma enfermidade, em nome de Jesus, seja curado hoje no poder e na autoridade do nome e do sangue do Senhor Jesus. Que o poder de Deus opere agora na sua vida, trazendo a cura em nome de Jesus. Amém. E se Ele não curar agora, eu vou continuar orando, buscais e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e vos será dado. Continuar pedindo, continuar batendo, continuar buscando. Sim, Ele pode fazer tudo isso, mas Ele também, Ele quer nos usar na face da terra para levar o evangelho. Ele faz tudo isso porque é evidência de que Ele está vivo, para que nós possamos dar testemunho a todas as nações. Sabe a palavra testemunho? Do original significa algo que serve como evidência, como prova. Você vai pregar o evangelho e vão perguntar, como eu posso saber que Jesus Cristo está vivo? São sinais que vão vir através de você, para dizer que Ele vive. Então, testemunhar é imitar Jesus Cristo. Eu devo imitar o evangelho do reino. Mateus capítulo 10, versos 7 e 8 fala assim. Mateus capítulo 10, versos 7 e 8 fala: E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. O verso 7 fala: pregai que está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está presente em todo aquele que nele crê. E se o reino dos céus está presente em mim, aonde eu for, eu tenho então
que representar o reino. Curas tem que acontecer. Restauração tem que acontecer. Uma palavra de vida tem que ser lançada da minha boca. Eu tenho que testemunhar do Deus vivo. Quando o Senhor Jesus começou o seu ministério na terra, João Batista enviou os seus discípulos para perguntem se ele é o Cristo. Você vai encontrar isso em Mateus capítulo 11, versos 4 e 5. Sabe qual foi a resposta de Jesus para dizer que ele era o Cristo? Ele falou então para os discípulos de João Batista: anunciai o que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ele está falando: olha, está vendo esses sinais? É a prova que eu sou o Cristo, que ele era o Cristo. Sinais e maravilhas vão seguir, porque você crê. Você toma posse hoje, em nome de Jesus, porque você é o tabernáculo de Deus. O Espírito de Deus habita em você. O Senhor está chamando a igreja para pregar com autoridade e com poder. E essa é o propósito de Pentecostes. É esse o propósito, pregar com poder e autoridade. Eu creio que nós vamos viver um novo tempo. Sabe aonde nós vamos nos reunir? Vai se reunir jovens, depois reunir grupos de adultos, de adolescentes. O que vocês vão fazer? Nós vamos sair para pregar o Evangelho. Nós vamos sair aonde existem pessoas que precisam de uma palavra de vida, pessoas que precisam de uma palavra de cura, de transformação. E nós vamos marcar reuniões aqui. Olha, vamos reunir, vamos orar e vamos ser enviados agora. Aonde? Os 4 cantos dessa cidade, desse estado, dessa nação. Aonde houver uma pessoa precisando do Evangelho, você vai pregar. Sabe, Deus tem dado estratégia nesses tempos agora. É hora de sair, é hora de reunir e sair. Pregar o Evangelho com poder e autoridade. Ah, mas eu não fiz um curso de liderança, eu não fiz um curso de líder de célula, não fiz. O Espírito de Deus habita em você. É Ele que vai te capacitar. Ele vai te falar: olha, levanta e anda e vai. Anuncia o Evangelho, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Entra numa casa que nunca ouviu do meu Evangelho e prega a palavra de vida. E se houver alguém enfermo lá, será curado. Eu quero desafiar o Ministério Batista Ágape. Eu quero desafiar a igreja do Deus vivo a sair pelos 4 cantos e anunciar o Evangelho. Assim que essa quarentena terminar, eu quero desafiar você, Ministério Batista Ágape, você que se chama cristão, discípulo do Senhor Jesus. Eu quero desafiar essa igreja, eu quero desafiar a igreja que se reúne em Porto Velho a sairmos das 4 paredes e pregar o Evangelho com autoridade, com poder, com ousadia. Nós precisamos fazer isso. O tempo se aproxima. Deus não vai usar covardes e nem tímidos. Deus vai usar pessoas corajosas. Por isso a peneira está sendo passada. A peneira está sendo passada, assim como foi passada a peneira lá em Gideão. Lá com Gideão, olha, os medrosos. Quem está com medo? Vai embora. Eu não quero medrosos. Quem toma água, olhando para a água, pode ir embora. Não está sendo vigilante. Deus quer pessoas vigilantes e pessoas que sejam corajosas. Eu quero desafiar a igreja. Nós precisamos tomar um rumo em nossas vidas como cristão. Está na hora de sair das 4 paredes. Está na hora de nós nos identificarmos com Cristo e dizer: ah, eu sou muito jovem, eu sou um adolescente. Quantos anos Davi tinha quando matou o leão e o urso? Ah, eu sou muito jovem. Quantos anos José foi usado? Ah, eu sou muito velho. Moisés foi usado com quantos anos? Não há desculpa para não pregação do Evangelho. Não há desculpa para não crer no Evangelho. Não há desculpa para não dizer: eu não posso ser cheio do Espírito Santo. Você pode arranjar desculpa para tudo, menos para Deus. E Ele te chama, Ministério Batista Ágape,
igreja do Senhor Jesus na face da terra, Deus chama vocês, porque será um período de uma grande colheita. Em nome de Jesus, eu digo para você, igreja, será o período de uma grande colheita para o Senhor Jesus. Não se importa com aquilo que está acontecendo do teu lado, Deus vai cuidar das suas coisas, Deus vai cuidar do teu trabalho, da tua família. Só se prepara para a grande colheita que virá. Virá uma grande colheita. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5, nós já estamos encerrando. Nós vamos chamar o ministério de louvor, de adoração, para estar então cantando um cântico ao Senhor, encerrando esse momento. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5 fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu estou pregando para vocês, Paulo dizendo, estou pregando para vocês, mas não é palavra minha de sabedoria. Paulo, ele tinha um grande conhecimento. Paulo, ele foi instruído com os melhores daquela época. Paulo, ele era poliglota, falava mais de uma língua. Ele falou: olha, o que estou falando para vocês não é de mim mesmo, não é persuasão, mas eu estou pregando para vocês palavras, mas demonstrada com poder e autoridade. Eu estou pregando para vocês em espírito e em poder, em sabedoria humana, não em sabedoria humana, mas no poder de Deus, em demonstração do Espírito. Ele estava falando: olha, eu prego porque demonstro Cristo, eu prego porque demonstro Deus, mas não, o poder não é meu, o poder vem de Deus. É isso que o Senhor quer fazer nesses últimos tempos, sabe, para que a tua fé e a fé daqueles que você prega a palavra não seja então embasada em sabedoria humana, mas seja embasada no poder de Deus. Se vem de Deus, é algo sobrenatural. Nós vamos viver um tempo sobrenatural, igreja. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos viver um tempo sobrenatural. Se prepara, o tempo sobrenatural está chegando sobre a face da terra. Um sopro de Deus, do Espírito de Deus, está vindo sobre a terra. As boas novas serão pregadas com poder e com evidências e com provas do que o Senhor Jesus está vivo. O mundo está esperando homens e mulheres que tenham uma fé ousada. E se você tem uma fé ousada, você que está aqui nessa noite, eu te convido a ficar em pé. Você na sua casa, se você também tem uma fé ousada, mas se você não tem, mas você quer ter, eu te convido a ficar em pé também na sua casa, aonde você está nesse momento. Oi. Se coloque à disposição de Deus para pregar as boas novas. Se você tem se escondido do Senhor, eu te convido nessa noite a você falar: Senhor, eis-me aqui. Eu cansei de fugir do meu chamado. Eu cansei de fugir, assim como o profeta Jonas fugiu. Eu não quero mais ser um fugitivo de Deus. Eu me coloco agora à disposição do teu reino para pregar as boas novas, com evidências, com sinais, para testemunhar que o Senhor Jesus está vivo. Ele vive, Ele reina, e Ele vive em mim, e através de mim, sinais e maravilhas Ele vai realizar na face da terra. Onde você está nesse momento, se você tem sido fugitivo de Deus, ore ao Senhor pedindo perdão nesse momento. Peça perdão a Deus nesse momento por ter fugido de pregar a palavra, de ter fugido de não ter assumido o teu chamado, de ter se escondido. Sai das quatro paredes, sai
eclésia, chamados para fora, nós somos chamados a pregar o Evangelho com poder e autoridade. E se nessa noite você quer ser cheio, porque você está dizendo, eu quero ser usado por Deus, bota a mão no teu coração e diga, Senhor, me enche do teu poder e da plenitude do teu Espírito Santo, porque nessa noite eu entendo que o propósito de Pentecostes, o derramado do teu Espírito, foi para que eu fosse cheio e pregasse o Evangelho com poder e autoridade. Vem, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, vem e sopra nesse momento sobre a tua igreja. Sopra nesse momento sobre essa pessoa agora que está abrindo o coração e está dizendo, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do teu poder, eu quero ser usado com autoridade para pregar as boas novas. Essa pessoa que está dizendo, me leva, Senhor, me leva aos cantos dessa terra para pregar o Evangelho. Seja cheio nessa noite, cheio do poder de Deus. Você pode até falar em línguas, você pode até pular, mas o propósito principal de ser cheio é ser testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, de que Ele está vivo e com poder e autoridade Ele vai te usar. Vamos louvar o Senhor. Mais uma vez para você que está em casa, a palavra de Deus, quando Jesus pregava, os discípulos pregavam, era acompanhada de sinais e maravilhas, evidência da sua ressurreição. E aonde você está, você que está conosco aqui no culto, na igreja, você que está em casa, eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra de vida, uma palavra de consolo, uma palavra de restauração, uma palavra de cura que está vindo agora sobre a tua vida.
a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida. Aquele que está coxo vai começar a andar. Aquele que é leproso vai ser limpo agora. Aquele que está doente vai ser curado. Aquele que está caído vai ser levantado. Aquele que está morto, o sopro de vida vem sobre você agora, em nome de Jesus. Receba o sopro de vida sobre a tua vida agora e seja cheio do poder de Deus. Que o Espírito de Deus venha sobre a tua vida nesse momento. Ele se manifeste agora, quebrando todo o poder do inimigo, te dando liberdade, te dando agora ousadia para pregar o Evangelho e viver uma nova vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bota a mão no teu coração. Pai, eu oro por essa pessoa, Pai, que está nos ouvindo nesse momento. Eu oro, Senhor Deus, pela tua igreja reunida. Guarda o coração de cada um deles, para que no coração não haja engano, mas que no coração seja agora cheio da plenitude do teu Espírito. Que a tua palavra de vida agora transborde sobre esse coração. E que agora, levanta a mão para receber. E que agora o amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador, e as consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Uma salva de palmas ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Te dê uma